direção e de caminho. Então, eu quero começar esse workshop, muitos de vocês não me conhecem, me apresentando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Anis Frugoli, mentora na área de desenvolvimento pessoal e cura. E antes de qualquer coisa, eu quero te contar aqui qual a minha Roma, o lugar para onde eu conduzo as pessoas. E a minha Roma é ajudar homens e mulheres que estão cansados, né, de sobreviver, de apenas sobreviver, a destravarem bloqueios, a ganhar direção e a agir com consciência para viver uma vida de propósito, cura e resultados reais. E é importante você saber algo desde o início. Hoje eu não vou te ensinar tudo. E eu faço isso de propósito. Porque quando a gente recebe tudo de uma vez, a gente entende. Mas nós não sustentamos. E hoje, o meu objetivo aqui é outro. Eu quero te ajudar a enxergar o que está te travando, o que está faltando, o que precisa mudar para você sair do lugar que está. E, às vezes, só essa clareza já é o começo de uma grande transformação. E antes de qualquer coisa, eu quero te dizer uma verdade simples. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Esse não é um encontro para quem quer só viver algo bonito. É para quem sente que do jeito que está, não dá mais para continuar. E se você se sentir à vontade, coloque aqui o teu nome no chat, a cidade de onde você está falando. Eu gosto muito de saber com quem eu estou caminhando hoje. E eu quero te pedir uma coisa nesse início, fica comigo até o final, porque o que eu vou te entregar hoje não é motivação. Eu vou te entregar hoje um caminho. Agora que você já sabe para onde eu conduzo as pessoas, deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha chegado aqui pensando, eu já tentei de tudo. Talvez você tenha chegado aqui pensando, nada funciona para mim. O tempo já passou para mim, porque é o que eu mais ouço, é o que mais as pessoas falam. E se você pensa assim, eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar. O problema não é você, sabe? Porque eu e você, muitas vezes, passamos por situações. E, às vezes, você acorda cansado, mesmo dormindo. Vive para pagar boletos. Meu Deus, quantas pessoas vivem para pagar boletos. Talvez você faça tudo certo, mas dentro de você há um vazio enorme. Um vazio enorme. E para os outros parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Mas você sente que nasceu para algo maior, que o lugar onde você está não é o lugar de seu pertencimento. Mas só que muitas vezes a maioria das pessoas que eu encontro não consegue descobrir o que falta. Não consegue descobrir essa falta. E sabe o que eu vejo também é que muitas pessoas, elas têm uma voz interna no coração, na alma e na mente que diz: eu sou velho demais, eu não sou capaz, eu não tenho recursos,
Talvez isso não seja para mim. Se você já passou por isso, eu quero te dizer, você não está sozinho. Parece estranho, mas você não está sozinho. E deixa eu te aliviar hoje. Isso não é falta de fé, isso não é falta de força, isso não é falta de inteligência. Você não é burro. Você não nasceu, presta atenção no que eu vou falar, você não nasceu para ser pobre. E o seu sonho não morreu. E o que você vive tem nome. E não tem nada a ver com a incapacidade. A maioria das pessoas acreditam que não prosperam por falta de dinheiro. A maioria das pessoas acredita que não prosperam porque não tem formação. A maioria das pessoas acredita que não prosperam porque o tempo passou. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, isso não é verdade. O maior bloqueio não é externo, não é fora. O maior bloqueio é interno. É viver, e eu vejo, queridos, queridas, pessoas vivendo no modo sobrevivência. Eu vejo pessoas tentando de mudar a vida, mas sem direção, sem identidade e sem cura emocional. E isso é que frustra essas pessoas. Porque quando a pessoa muda sem curar, ela até começa, mas sempre se sabota. Quantas pessoas você conhece, quantas pessoas você já viu que tenta começar algo e vai em frente, continua, mas chega lá na frente, essa mesma pessoa que começou animada, entusiasmada, de repente ela começa a se sabotar. Quem conhece uma pessoa assim, olhando no espelho? Talvez seja você, que se auto-sabota. Talvez você já tenha feito muitas coisas, terapia, ido para várias igrejas, já ter lido vários livros, livros de autoajuda, livros motivacionais, livros que você acha que vai mudar a tua história, mas mesmo assim, você volta para o mesmo lugar que você estava. E sabe por quê? Sabe por que você volta para o mesmo lugar? Porque informação sem alinhamento interno não sustenta transformação. E eu vou repetir, uma transformação ela precisa estar alinhada para que ela seja sustentada, porque nós teremos dias de lutas, dias difíceis, dias que nós vamos querer parar e nos auto-sabotar. Você entende muitas coisas que você está vivendo. Você compreende, você vê, mas você não consegue permanecer. É o que eu vejo. E não é porque você não quer. Não é porque você não está afim de mudança. Não é sobre isso. Mas é porque ninguém te ensinou a sair do modo automático para o modo consciência. O modo automático é o modo que eu e você vivemos sem parar para avaliar as nossas escolhas, avaliar aquilo que nós queremos de mudança para a nossa história. E aí a gente paga boleto, a gente trabalha, a gente dorme, a gente acorda e vive no modo automático. O que te trava hoje não é falta de sonho. Eu tenho certeza que o que te trava hoje é a desconexão de identidade. Porque quando você não sabe quem é, qualquer caminho te confunde. Qualquer decisão te para.
qualquer tentativa vai cansar você. Quem não sabe quem é, vive reagindo à vida, em vez de construir um destino. E será que é você? Será que é você que está aqui? E se alguma dessas frases que eu escrevi parece que é eu contando a tua história, escreve aqui no chat. Faz sentido, faz sentido, faz sentido, Anis, faz sentido, Anis. Só de você reconhecer algo assim, já começa a mudar. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Me responde aqui no chat, me responde no caderno, me responde em algum lugar. O que te trava hoje? É medo? Escreve aí no chat. É cansaço? É falta de direção? É ansiedade? É culpa? É procrastinação? Escreve aí. Escreve aí o que te trava hoje. Estou vendo aqui que muita gente se trava por medo. Estou vendo aqui que muita gente se trava por falta de direção. Estou vendo aqui. Por ansiedade, por culpa. Muita gente está cansado, né? Escreve aí, estou cansado. Isso é mais comum do que eu e você imaginamos. Medo, cansaço, procrastinação e tantas coisas que vão parando a minha e a sua vida. E o problema, querido, querida, não é falta de força. As pessoas acham que vão vencer, que vão prosperar com força, e não é sobre força. O que faz alguém não prosperar, não avançar e não se transformar é bloqueio. É bloqueio primeiro, depois é falta de direção e é ação sem suporte. A maioria das pessoas hoje estão bloqueadas, estão sem falta de direção e não tem alguém que ajude, que suporte as decisões, as ações que ela decide. Entender não é o mesmo que sustentar. Você sabia que tem muita gente que entende muitas coisas, a gente senta para conversar e entende de tudo. Quem conhece alguém assim? Mas só que ela conversa, mas aquela conversa não sustenta. Porque direção economiza energia. E sem destravar por dentro, não adianta agir por fora. Não adianta eu querer agir se eu ainda não estou curada, se eu ainda não recebi o desbloqueio. E eu quero contar um pouco da minha história, Anis Frugoli hoje, mas já fui Anis Marie Freitas de Souza Frugoli. E eu quero te contar que eu, Anis, não cheguei até aqui por acaso. Eu também já me senti atrasada, eu também já me senti cansada, eu também já me senti sem direção. Eu já sobrevivi por anos achando que não era para mim. Eu nasci em uma família humilde. Eu sou filha de peixeiro e eu cresci acreditando que certos lugares não eram para mim. Que sucesso, prosperidade, propósito era para outro tipo de gente, não para mim. E por muito tempo eu achei que o máximo que eu podia fazer era me contentar com o que dava para sobreviver. Mas o problema não foi a minha origem humilde, não foi porque eu era filha de peixeiro. A grande problemática da minha história foi porque eu acreditei no que as pessoas falavam sobre mim. Talvez você também tenha crescido
ouvindo ou pensando como isso não é para mim. Eu não sou capaz. Eu nasci para ficar aqui mesmo. E isso vai entrando tão fundo que a gente começa a se sabotar sem perceber. Mas deixa eu te falar algo importante nessa noite. Quando eu comecei a passar pelo processo de cura, eu entendi quem eu era de verdade e para onde eu estava indo de verdade. E tudo começou a mudar na minha vida. Claro que não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi real. Não foi fantasia, foi algo real. E é por isso que hoje, quando eu vejo alguém dizendo, acho que isso não é para mim, Anis, eu sei exatamente aonde essa frase está, da onde essa frase vem. Porque um dia eu, Anis, já estive aí. Eu já estive neste lugar. E eu quero te dizer hoje, nessa noite, a sua origem não define o seu destino, mas a história que você acredita sobre si, essa sim, essa define a sua história. E eu quero agora deixar aqui alguns depoimentos, né? Eu quero vou passar aqui um vídeo de um depoimento de uma das minhas mentorandas, e eu quero que você preste muita atenção e assista com muito carinho esse vídeo que eu vou passar agora. E para mim, essa jornada iniciou sendo algo assim que está descortinando muitas coisas. A minha vontade era de responder todas as questões que eu anotei aqui. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que eu passava por isso, que eu precisava disso. E de uma coisa eu posso falar, pastora, eu estava assim, precisando dessa mentoria. E eu creio que quando eu olhei a minha ponte dos sonhos, eu digo, meu Deus, eu estou tão longe disso. E o que me impediam, eu observando, eram coisas tão banais, sabe? Que eu posso vencer tranquilamente, sem ter nenhum tipo de dificuldade, né? Mas muitas vezes a gente se acomoda e a gente deixa as coisas passarem na vida da gente e a gente nem percebe. Mas aprove a Deus me trazia essa mentoria para que os meus olhos fossem abertos. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida e por essa oportunidade. Que testemunho de alguém que teve a sua vida transformada, teve a sua vida totalmente direcionada. Coisas que ela não identificava, coisas que ela precisava curar, e ela não percebia porque ela vivia no modo automático, no modo de sobrevivência, mas quando ela parou e ela se dedicou a se olhar, a se curar, a perceber, ela teve a direção e o caminho. E eu quero também aqui deixar alguns testemunhos para você de pessoas que já passaram também por essa jornada. Em uma das minhas mentorias. Ela mesmo se sabotava. Você sabia que o maior sabotador é você? A maior sabotadora é você. Você não acredita e você vai se auto-sabotando.
Sem perceber, você vai sabotando a tua vida, sabotando a tua história. Vou passar um outro depoimento de alguém que foi mentoriada e teve a sua... Essa foi Kalene, mentora hoje, coach, né? Foi mentoriada da minha mentoria VIP, passou pela jornada dos sonhadores, passou pela mentoria Ouse Sonhar, depois fez a mentoria profissional e tem hoje uma vida de sucesso, uma vida transformada, porque se deixou curar. E tem mais um último, né, depoimento aqui que eu quero que você também conheça. Ela acelerou, ela já vinha de um processo, ela já estava crescendo, ela já tinha muitos projetos e ela começou a ser mentoriada e ela acelerou. O que você está esperando, né? O que você espera? Essas mulheres, elas se deixaram ser tocadas, elas se deixaram ser transformadas. Tudo que você viu até aqui, a minha história, a história da Rosa, a história da Kalene, da pastora Mirelle, né? A história da Kalene, da Vládia, os testemunhos que não aconteceram por acaso, mas existem tantos outros testemunhos de pessoas que viveram a mesma transformação, muitos outros nomes, Luísa, Lúcia, Manuel, Natália, Márcia, João, José e muitos outros, pessoas que já viveram esse processo e que hoje vivem o seu propósito. O que eu quero dizer, existe um caminho e ele não começa fora, existe um caminho e ele começa dentro. Enquanto a dor não é tratada, ela governa as suas decisões. A pessoa até quer mudar, mas reage, sabe como? No automático. A pessoa se sabota, a pessoa desiste no meio. Talvez você não perceba, mas muitas coisas que você chama de falta de disciplina, na verdade, é dor não resolvida. E talvez você me pergunte, Anis, o que é cura? E eu quero falar sobre cura. O que é cura? Cura não é esquecer o passado. Cura é tirar o passado do controle da sua vida. Quando a dor não é tratada, ela aparece de forma, sabe de como? Medo de errar, medo de tentar, medo de perder, medo de se expor. E a pessoa começa a viver no modo defesa. As dores, elas são muito comuns, a gente pode nomear muitas dores. Talvez muitas feridas, né, que estão abertas aí na tua vida, você pode nomear. Todo mundo aqui, que está aqui, carrega alguma dessas marcas. Feridas, situações que machucaram e que nunca foram cuidadas. Frustrações, tentativas que não deram certo e fizeram você parar de acreditar. Culpa, como eu encontro pessoas se culpando. Culpa de decisões do passado que ainda você se cobra. Perdas. Quem nunca perdeu?
pessoas, quem nunca perdeu oportunidades, quem nunca perdeu sonhos que ficaram pelo caminho, palavras que ficaram. Você não consegue. Você não pode. Isso não é para você. Você nunca vai mudar, meu Deus, eu ouço, sabe? Pessoas falando para outras pessoas que elas não vão mudar. Quando isso não é tratado, quando você precisa tratar, quando isso não é tratado, o ciclo, ele sempre é o mesmo. Você quer mudar, você tenta. Algo tira a dor por um tempo, mas logo você ativa a dor novamente. Você se sabota, você desiste, você se culpa, você volta para o mesmo lugar. E não é preguiça, não é falta de fé. Sabe o que é? É a tua dor te governando. Eu vou até colocar um zoom, é a tua dor que está te governando, é a tua dor que te governa, porque quem não cura o passado repete padrões antigos, repete comportamentos iguais, repete padrões nos relacionamentos, repete padrões nos comportamentos, repete padrões nas escolhas e repete os mesmos resultados. Mas a boa notícia é que quando a dor ela é tratada, ela perde o poder de decidir por você. E aí, pela primeira vez, a mudança deixa de ser pesada. Por isso, cura, ela vem sempre antes de qualquer mudança. É necessário que haja cura. E depois que a dor para de mandar, vem a próxima pergunta. Quem eu sou? Quem eu sou? Depois que a dor para de governar decisões, vem a pergunta mais importante de todas. Quem eu sou agora? Muita gente tenta mudar a vida sem responder essa pergunta. Por isso, muita gente se confunde, se perde e volta para o mesmo lugar. E talvez você me pergunte, o que é identidade? Identidade não é o que você faz. Identidade é quem você acredita que é. E isso muda tudo. Sabe por que muda tudo? Quem não sabe quem é, aceita qualquer lugar. Quem não sabe quem é, vive tentando agradar as pessoas. Quem não sabe quem é, se compara o tempo todo. E isto é falta de identidade. E falta de identidade gera confusão. A identidade não se perde, olha o que eu vou te falar, não se perde de uma vez. A identidade, ela vai sendo quebrada aos poucos, na minha, na tua vida, se nós não identificarmos. A minha e a sua identidade, ela é quebrada por fracassos repetidos, por rejeições. A nossa identidade, ela é perdida quando nós começamos a nos comparar em ambientes que nos diminuem, em uma sobrevivência, muitas vezes, prolongada na tua vida. E a pessoa começa a se definir não pelo que ela é, mas ela começa a se definir pelos erros, pelas limitações, pelo passado, pela idade e pelo dinheiro. Quando a identidade está fragilizada, e eu encontro muitas mulheres, muitos homens com a sua identidade fragilizada. Quando isso acontece, a pessoa até sonha, mas ela não acredita que é para ela.
ela diz, isso é bonito, mas não é para mim. Funciona para os outros, mas não vai funcionar para mim. Eu não dou conta, eu tenho 1.000.000 de obrigações, eu tenho 1.000.000 de coisas para resolver e para fazer, eu não vou dar conta. Então, veja bem, não é falta de sonho, é falta de identidade. Você não vive o que sonha, você vive o que acredita sobre si. O que você acredita sobre si? E quando a identidade começa a ser restaurada, a pessoa para de se comparar. A pessoa começa a se respirar, a saber quem ela é. A pessoa começa a fazer escolhas mais conscientes e não a escolha no automático que a gente falou. A pessoa começa a dizer não para aquilo que não combina, e sim para o que faz sentido. Está fazendo sentido para você? Escreve aí, está fazendo muito sentido para mim. A vida começa a se alinhar. Identidade vem antes de propósito. Porque só quem sabe quem é consegue sustentar o lugar para onde vai. E quando a identidade ela é restaurada, a direção deixa de ser confundida. Quando a tua identidade é restaurada, você começa a ver aquilo que o caminho está te mostrando. E é aí que entra o terceiro pilar da nossa historinha até aqui, do nosso workshop. Porque depois da cura, porque depois da identidade, você precisa de direção. Porque direção é necessário. Porque você curou a sua identidade e vem o ponto que muda tudo, a direção. Muita gente está cansada. Muita gente vê que a vida não faz sentido, mas porque está cansada, porque faz tudo sem direção. É necessário ter direção, saber para onde eu e você estamos percorrendo. E talvez você queira saber a sua direção. Escreve assim, direção. O que é direção? Direção não é fazer tudo. Direção é saber o próximo passo. É saber o passo certo. Quando existe direção, o esforço para de ser pesado. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a constância fica possível. Direção organiza a sua vida. Mas o erro mais comum é esse. A pessoa tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Ei, isso é um erro. Tentar mudar tudo ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas começam empolgadas, né? Mas se sobrecarregam. Elas se frustram, desistem. Não é porque ela não tem vontade, não é falta de vontade. É falta de mapa. É falta de direção. E como a direção funciona na prática? A direção traz clareza de prioridade. A direção traz metas possíveis, não metas impossíveis. A direção traz passos pequenos, mas passos sustentáveis. Não é sobre perfeição, é sobre constância consciente. Direção transforma esforço em resultado. É como pegar essa xícara. Eu fiz um esforço e eu tomei a água. E eu tive resultado porque eu matei a minha sede. O que muda quando a direção chega?
Quando a pessoa tem direção, ela para de se sabotar. Ei, está se sabotando? Você precisa de direção. A pessoa para de desistir no meio do caminho. Está desistindo no meio do caminho? Você precisa de direção. Entende o tempo das coisas. Para de atropelar a situação. Ela começa a saber que existe o tempo certo de agir, o tempo certo de fazer, o tempo certo de estudar, o tempo certo de aprender. Ela começa a ver avanços reais quando ela tem direção. Mesmo que devagar, ela sempre sabe para onde está indo. E ela sabe que ela está indo para o lugar certo, porque ela tem o mapa, ela tem a direção. Então, cura, tira o peso. Identidade, alinha o teu coração. E direção, faz a vida andar. E isso que sustenta uma transformação de verdade. Agora, eu quero que você seja honesto, que você seja honesto consigo. Qual desses pilares você mais sente falta hoje? Cura? Identidade? Direção? Escreve aqui no nosso chat. Percebe? Não é falta de capacidade, é falta de estrutura. Talvez hoje você precise ser curado, ser curada. Talvez você precise de identidade, de direção. Talvez você escreveu uma dessas opções, ou talvez você esteja precisando de tudo isso. Quando existe um caminho, a vida destrava. E agora, eu quero que você venha comigo. Eu quero que você entenda por que você estava travado, o que precisava ser tratado e que existe um caminho. E eu quero falar sobre o próximo passo. O próximo passo deste caminho. O próximo passo para que você avance, não que você avance sozinha. Eu quero que você saiba que para avançar é necessário se permitir. Eu quero conversar com você sobre as dúvidas que normalmente aparecem nesse momento da vida, onde nós estamos se sabotando, estamos sem cura, estamos sem direção. E talvez você esteja dizendo aí, a Anis, eu já fiz terapia de muito, eu já atendi pessoas que falavam, Anis, eu já fiz muita terapia, eu já conversei com muita gente, já gastei muita grana, já fui para a igreja, para várias, já fiz vários cursos, várias mentorias, mas eu continuo no mesmo lugar. Ei, vou dar um zoom aqui, porque eu quero olhar para você. O problema não foi você tentar, não foi você tentar. O problema é você tentar sem estrutura, sem direção, tentar sem acompanhamento. Foi isso. E se você, não tentar, não se auto-permitir, você vai continuar no mesmo lugar. Quando a pessoa tenta sozinha, ela até começa, mas ela não sustenta. Mas talvez você diga, mas antes, e se eu não tiver disciplina? Essa é uma das objeções mais comuns que eu ouço. As pessoas dizem, eu até começo, mas eu não consigo continuar. É aí que está a chave. Disciplina não vem antes do processo. Disciplina é consequência de clareza. E quando você sabe por que você está fazendo o que você está fazendo, a constância deixa de ser peso e se torna algo natural.
Talvez você diga, Anis, mas isso não funciona para mim. Essa dúvida geralmente vem de pessoas que se autocomparam. Pessoas dizem, isso funciona para os outros, eu sou diferente, isso não vai funcionar para mim. Deixa eu te falar algo com muita verdade. As pessoas que você viu aqui, elas não chegaram confiantes. Elas chegaram cansadas, elas chegaram frustradas, desacreditadas. O que mudou não foi o que elas eram, o que mudou foi o caminho que elas seguiram. E a minha pergunta é: que caminho você quer seguir? Que caminho você quer andar? Em que direção você quer estar daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a alguns anos? Aonde você quer estar? E ainda ouço muita gente que diz, a minha vida é corrida demais, eu não vou ter tempo. Essa é uma objeção muito real. As pessoas falam, eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho obrigações, eu tenho a igreja, eu tenho responsabilidade. Mas deixa eu te dizer algo importante nessa noite. Se você não criar um espaço para cuidar de você agora, a vida vai continuar te exigindo cada vez mais. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Priorize a sua vida, priorize as suas escolhas. E ainda vejo pessoas que dizem, acho que estou velho, velha demais. Gente que está a todo vapor, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de energia. Fala isso. Isso não é sobre idade. Isso é sobre esperança. Enquanto você está vivo, a sua história ainda está sendo escrita. Então, o problema não é a sua idade, é você desistir antes do destino. E existe uma objeção que eu ouço muito, 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 e se eu investir e me arrepender? Esse medo aparece porque você já se frustrou antes. Mas deixa eu inverter essa pergunta. E se você não investir e continuar onde está daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, o maior risco não é tentar. O maior risco é permanecer. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo precisa mudar. Algo precisa mudar na tua vida, na tua história, na tua jornada. Você precisa virar a chave. Você precisa ativar o modo consciente e fechar a porta para o modo automático. E se você chegou até aqui é porque alguma coisa dentro de você acordou. E talvez você nem saiba explicar tudo, mas sabe que, de alguma forma, você foi movido, foi movida para estar aqui. E eu quero ser honesta com você agora. Eu não acredito que todo mundo que me escuta precisa dar o próximo passo hoje. Mas eu acredito que todo mundo precisa ser honesto consigo. Porque inspiração passa, porque emoção passa, mas o vazio continua no mesmo lugar. Esse fica. Mas hoje você tem 2 escolhas. A primeira, sair daqui dizendo, faz sentido, foi bonito, me ajudou, e tentar de novo do mesmo jeito que sempre tentou. E a segunda escolha é caminhar com direção, caminhar com acompanhamento, com o processo que sustenta a mudança. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para te conduzir para os próximos passos.
E o que eu vou te apresentar agora não é para todo mundo. É para quem decidiu não continuar vivendo no automático, não continuar vivendo no modo sobrevivência, no modo de se auto-sabotar. Não continue adiando a tua vida, adiando decisões que você precisa tomar hoje. E se algo dentro de você diz, isso é o que eu preciso. Então agora eu quero te mostrar qual é o próximo passo. Agora eu quero te apresentar o próximo passo. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo muito importante. Isso não é um curso, não é um conteúdo para assistir e guardar, é um processo de ativação, presta atenção. Ativação, cura, direção e um processo para caminhar comigo. Eu quero falar o que é a mentoria Ouse Sonhar. E eu vou passar aqui para você o que é essa mentoria. Mentoria Ouse Sonhar é uma jornada de ativação, direção e propósito. A mentoria Ouse Sonhar, ela foi criada para pessoas que sabem que precisam mudar, sentem que algo travou no caminho e não querem mais viver no automático. Essa mentoria, ela é para quem quer voltar a sonhar, se reposicionando internamente e construindo uma nova história, clara e com direção. Então agora eu quero te mostrar com clareza o que você vai receber quando decidir caminhar comigo na mentoria Ouse Sonhar. Você vai receber 1 ano de acesso à mentoria. E o que você vai receber? Conteúdos gravados e estruturados, processo completo para sair da estagnação. Você não vai perder o acesso, você vai amadurecer com o conteúdo, e isso sozinho já vale 1 ano de acompanhamento. Você vai receber encontros ao vivo comigo a cada 15 dias. O nosso encontro são para ativação, direção, alinhamento de rota, tirar dúvida ao vivo. Não é assistir uma aula, é caminhar juntos, é estar juntos. Você vai receber o e-book completo da jornada Ouse Sonhar. Base do método, clareza, estrutura, aplicação prática, um material para consultar e para aplicar. Então, você vai receber também um e-book a cada encontro. Meu Deus, a cada encontro você recebe um novo material. A mentoria ela vai crescer com você. Todo encontro você gera um novo material. Com exercícios, com reflexões, com ativações práticas. Uau, isso é fantástico. É isso que move as pessoas. E de bônus, nós vamos ter alguns bônus, né? O bônus do kit do Ouse Sonhar, você vai receber o kit Ouse Sonhar. Estou até aqui com ele, depois vou mostrar a caneca, o caderno, a caderneta e a caneta. Não é um brinde, é um marco físico da sua decisão. Então, esse é um bônus para os 12 primeiros que se inscreverem para a mentoria Ouse Sonhar. Então, corre e começa logo a pensar em se inscrever já. O bônus 2, 50% de desconto no livro Ouse Sonhar,
para aprofundar o seu processo de ativação, identidade e propósito. Tem um bônus que não está aqui, mas é o bônus número 1. É um bônus onde você recebe um diagnóstico com uma devolutiva personalizada, onde você vai descobrir qual a área, qual o nível que você está hoje dentro da jornada das 12 áreas da vida. É um diagnóstico que vai gerar clareza, direção, avanço. Uau, é um diagnóstico que muitos profissionais cobram uma fortuna só por esse diagnóstico. E se você buscar tudo isso, mentoria, encontros ao vivo, materiais, acompanhamento por um ano, custaria pelo menos uns R$6.000, isso jogando lá embaixo. Mas eu decidi tornar esse acesso mais acessível, né, para que as pessoas possam estar prontas para viver a sua transformação. E o investimento que você precisa fazer hoje na mentoria Ouse Sonhar, que está disponível, é 12 parcelas de R$ 249,99. Gente, isso não é 2 blusas que você compra na Renner. E pode ser o início da sua nova história. R$ 249,90. E ainda com a garantia, uma garantia de satisfação. Você tem 0 risco, é só solicitar que você tenha garantia que você recebe o seu investimento de volta se você não entender que é para você, mas eu não acredito nisso. Então, chegou a sua hora. É só você clicar no link que está na bio do meu YouTube e no chat, eu vou deixar aqui no chat o link da compra. Então, se eu fosse você, eu corria agora e garantia o meu kit Ouse Sonhar, porque chegou a hora de você mudar a tua história. Ou você muda a tua história hoje, ou você vai continuar vivendo no mesmo lugar. Continuar vivendo onde você viveu. Então, vamos lá. É a hora de tomar decisão, não é hora de ficar pensando, não é a hora de ficar adiando. Chega de adiar a tua vida. Chega de adiar a tua história. Chega. É hora de tomar decisão. É hora de você fazer acontecer na tua vida. Então, vai lá na minha bio e faz a tua inscrição agora. Boa noite a todos que estão aqui. Denis e tantas outras pessoas que estão aqui nessa noite ao vivo. E se eu fosse você, eu não perdia tempo. Eu agora faria a minha inscrição na mentoria Ouse Sonhar. Vai ficar na minha bio do Instagram, tá lá na minha bio do Instagram, tá aqui, né, no perfil do YouTube. Vai lá, aproveita, faz a tua inscrição agora para a mentoria, não perde tempo. Chegou a hora. Vai lá, porque eu tenho certeza que você quer receber o seu kit Ouse Sonhar. Você quer receber, a sua caneca, tá até aqui, a sua caderneta top e o seu caderno, tudo personalizado. Isso não é um brinde. Isso aqui é um marco da sua decisão, um marco de que você tomou a melhor decisão da sua vida. Você tomou a decisão de mudar a tua história, de mudar a tua jornada. E você vai estar comigo e eu te espero lá.
Eu te espero do outro lado para estarmos brindando as novas conquistas. Eu aqui com a minha caneca e você aí com a sua caneca. E nós vamos comemorar muitos progressos, comemorar muitas ativações, comemorar muita gente mudando de vida, muita gente mudando de história. Então, não perca tempo. Ei, você está aqui, eu também ainda estou aqui. Eu estou esperando você ir lá. Eu estou esperando você ir lá e fazer a sua inscrição na mentoria Ouse Sonhar. Para estar comigo, para estarmos juntos. E não é uma mentoria online, é uma mentoria onde você participa, onde você é ativado, onde você tem alguém, uma mentora que pega na mão, que descobre aonde você está travado, onde você está travada, e te leva para o lugar aonde você já deveria estar há muito tempo. Ei, então, tá esperando o quê? Eu estou aqui te motivando. Vai lá, vou te dar um tempinho para você ir lá. Porque eu quero comemorar com você que vai hoje, está fazendo a sua inscrição para a mentoria Ouse Sonhar. Então, vai lá, não perde tempo. Você que está aqui, você que está online aqui conosco, você que está junto conosco, não perde tempo. Se inscreva agora. Eu já quero, enquanto você está aí, eu já quero agradecer a você, né, que está aqui junto comigo, você que está participando aqui desse workshop. Eu tenho certeza que você vai sair daqui já ativado, né, já entendendo, já percebendo qual é o caminho. Então, o próximo passo é com você. Ou você muda o caminho, ou o caminho muda você. Então, se você quer realmente mudar a tua história, eu te chamo, vai lá no link, tá? Vai lá e se inscreve, que eu vou te receber do lado de lá. Não perca essa oportunidade, não perca, não perca. Eu sou Anis Frugoli e eu ativo o destino, eu mudo história, não porque eu tenho algo sobrenatural, mas porque eu descobri o caminho. E quem sabe o caminho leva outros ao caminho de cura, de ativação, de identidade e de direção correta para viver o propósito. Então, eu te espero na mentoria Ouse Sonhar. Não perca tempo. Faça parte daqueles que mudam história. Faça parte. E eu já quero encerrar, né, essa live. Eu tenho certeza que você vai estar comigo. Vai lá. Vem estar comigo. Eu vou te esperar. E eu quero já agradecer você que está aqui. Muito obrigada por permitir me ouvir. Muito obrigada por estar aqui comigo, aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. Então, muito obrigada, porque esse foi o começo de uma história que vai ser transformada. Então, eu faço o último convite para você. Venha participar da jornada daqueles que mudam história, que mudam destinos. Então, um beijo no seu coração.